Cai nas oitavas, time assim nunca ganhou nada. Irmão, pode acontecer. Se fosse pra dar o título. Obrigado, aqui é o João Bianchi. 6 Parabéns ao meses. Palmeiras, mais uma Palmeiras. vitória, né? 6 meses ele está por aqui. Obrigado, João. Se jogar bem na primeira fase fosse a garantia de título, eu gostaria que fosse, que aí não tinha mais, já estava resolvida a parada. Mas não é assim que funciona. O futebol não é desse jeito. E que bom que não é, por isso que a gente adora o futebol, inclusive. Então, amigo, se você não tem a capacidade de aproveitar, de saborear o trajeto, sabe, o caminho, fudeu, parceiro. Se você só vai ter prazer quando o seu time levantar um caneco, se esse for o único... E olha que quem me conhece sabe que eu sou muito adepto e discuto mesmo, coloco mesmo a responsabilidade nos times que investem em ser campeão. E como eu falava do Fluminense há 3 anos já, que tinha que entender que era importantíssimo ser campeão. É lógico que o caneco é o que vale, o Conofox, o caneco é o que vale, mas não é só o caneco que vale, tá? Eu pelo menos entendo dessa maneira. Por que tá toda hora o... Não, tá permitido, o caneco não é problema. Então assim, só deixando isso muito claro, na moral. Eu falo assim, no fim das contas é o que vale sim. O mais importante, no final das contas, vai ser você ser campeão. Mas, porra, você não tem a capacidade, senão você só vai comemorar o último jogo. Então faz o seguinte, você pega aí 38 jogos do Campeonato Brasileiro e não comemora nenhum jogo. Você espera o campeonato acabar pra você comemorar alguma coisa. Você pega os jogos da Libertadores e não comemora nada em jogo nenhum. Não comemora nada em nenhum momento. E aí, se o teu time for campeão, você chega lá e comemora. Senão você vai e não vai comemorar nenhum jogo. Faz isso então. Você que pensa o futebol dessa maneira. Eu não penso futebol assim. Eu não vivo futebol desse jeito. Eu me permito saborear grandes atuações, grandes jogos e grandes momentos. Porque o futebol, ele é mais do que só aquele último momento de levantar o troféu. Se você não tiver a oportunidade ou a capacidade de realmente explodir em orgasmos múltiplos numa grande vitória do seu time, que não é uma final, eu te digo que você não sabe o que é futebol, irmão. Você não sabe o que é o futebol. Eu acho que... Porra, o que o torcedor do Fluminense viu ontem no Maracanã foi um dia que vários vão levar na memória. Vários vão, porra, olhar para aquele momento e vão lembrar para sempre, pô. Vários. Eu não era jornalista ainda quando em 2008 o Fluminense meteu 6-0 no Arsenal de Sarandi. Porra, eu não esqueço daquele jogo nunca. Ali eu era só torcedor. E eu tenho certeza que muita gente não vai esquecer do jogo de ontem do Fluminense com o River. Foi a maior derrota da história do River Plate na história das competições continentais, pô. Aí o Miriam fala assim, a Miriam fala assim, óbvio, o Fluminense é um time sem títulos importantes há anos. Aí ganha um jogo que não vale nada como se fosse título mesmo. Eu tenho a impressão que vale mais do que nada. Mas você tem direito a essa opinião. Inclusive, quando você fala que o Fluminense não ganha nada importante há anos, é verdade. E tem que estar incomodado com isso mesmo. E não pouco incomodado não. Tem que estar muito incomodado. Mas muitíssimo incomodado. Muitíssimo incomodado. Então... Mas você ganhar grandes jogos é assim. Como foi, por exemplo, o 4-1 que o Fluminense deu no Flamengo. Era um campeonato carioca? É verdade, um campeonato carioca. Mas... O 4-1 foi muito além somente do título carioca. Ele foi uma goleada num rival histórico. Se não tivesse existido o título carioca, por exemplo, aquele jogo do Creu, que ficou famoso, não era um jogo de título, né? Não era um jogo de título. Creu. Não era um jogo de título. Então eu acho que, porra,
Senão, eu vou repetir pra vocês aqui. Faz o seguinte. Só comemora no último jogo. Se for campeão, comemora. Se não for campeão, irmão, passa o ano inteiro sem comemorar um jogo. Aí tu vai parar de torcer. Porque você torcer sem nunca vencer, se não puder comemorar uma vitória, fodeu. Inclusive, eu quero que você que tá no chat aqui, ó, mande pra gente. Quando foi... Me fala um jogo marcante seu que não tenha sido jogo de título. Porque pra alguns no chat não tem, hein? Pra alguns no chat não tem. O Ítalo tá dizendo, Vasco Universitário com o Dedé metendo hat-trick. O Fintelman, Fluminense São Paulo 2008. Rudinei, Palmeiras 3-0 no River. Que depois até resultou no título, né? O professor Cadu falou, Fluminense São Paulo 2008 também. Botafogo e Inter, foi no ano passado um jogo inacreditável, cara. Botafogo com um jogador a menos, né? Pra virar o jogo. O Ocono Fox, Flamengo e Santos, Neymar contra Ronaldinho Gaúcho. Palmeiras 3-3 no Brasileiro. Palmeiras e Cruzeiro 3-3 Brasileirão 2017. Mais um que fala do Flamengo e Santos 5-4. O Marco Rodrigues 3-0 Santos no Boca. O F Azeredo dizendo o último gol do Fred contra o Corinthians. O Lari dizendo São Paulo e Universidade Católica. Rogério pegando tudo. Eu amo Cássio, Corinthians e Vasco em 2012 na Libertadores. E aí a galera vai lembrando. O Gustavo tá lembrando de Vasco 2, Fluminense 1, 2011, que acabou definindo ali, né? Tirando o Fluminense da briga. Gol do Bernardo, não é isso? O editor tá dizendo, lembrando do 5-0 do Flamengo no Grêmio. Cruzeiro 6-1 no Atlético. E por aí vai, gente. E por aí vai. Aí vem o cara falar assim, Fluminense Serra, no Engenheiro Araripe em 1999. Já vem aquele que joga na canela, né? Então... Ontem, Fluminense River mandou aqui um também. Cara, eu só sei que é o seguinte. O futebol é mais do que só o jogo decisivo, só o jogo que garante o troféu. E aí o Filterman tá dizendo que não foi no Araripe, foi no Robertão. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês, tá? Só isso.